que está associado especialmente ao eixo temático ciência e tecnologia, na verdade, né? Tradicionalmente o eixo é chamado de tecnologia, mas aí todas as ciências, todas as descobertas científicas e tecnológicas estão incluídas nesse eixo temático. E a nossa reflexão da semana é bem pertinente para essa realidade que nós estamos vivenciando no momento, que é a importância das descobertas da ciência para a preservação da saúde e da vida humana. De um modo especial, tendo um direcionamento para as ações de higienização e sanitização. Tá? E o que é mais interessante é que, lembra que no vídeo anterior nós falamos sobre a possibilidade de utilização de leis? Pois é, dá pra gente fazer uma associação bem interessante para desenvolver essa redação. Tanto uma abordagem histórica, tá? Quanto histórica em relação às descobertas da ciência, em relação aos micro-organismos, por exemplo, que data lá de 1665 na Holanda, com um rapaz cujo sobrenome eu não vou pronunciar porque eu não sei como é a pronúncia correta, mas vocês vão poder conferir todo esse material e as dicas, tanto na nossa sala virtual, quanto no nosso material extra, que vocês já receberam no nosso módulo 3 de 2020, tá certo? Que ele era um polidor. Esse rapaz, contando a história dele, por quê? Porque dá pra gente fazer uma alusão histórica bem interessante e construir a nossa tese, aquela ideia principal do texto logo no comecinho, a respeito do quanto nós já poderíamos ter melhorado ou ainda podemos melhorar hoje em relação à associação das descobertas dos cientistas, dos curiosos, porque esse rapaz holandês, o Anthony van alguma coisa, lá da Holanda, que era um polidor de lentes, em 1665, ele desenvolveu uma técnica de derreter vidro e produzir lentes. E a partir daí ele começou a observar e a descobrir o universo dos micro-organismos. Um pouquinho antes, tá? 1668 ele fez essa descoberta, mas um pouquinho antes, o inglês Robert Hooke já tinha desenvolvido e publicado um estudo a respeito da descoberta do universo dos micro-organismos. O que pode nos chamar a atenção e que a gente pode levar para a nossa redação? É que apesar dessas descobertas serem tão antigas, lá na Holanda, 1668, na Inglaterra, 1665, esses estudos, essas descobertas já existiam, mas até o século XIX os hospitais eram conhecidos como casas da morte, justamente pela completa falta de higienização. E as consequências disso eram números alarmantes de mortes. E o interessante, ninguém parava para associar, para fazer uma relação entre os micro-organismos e como esses micro-organismos alteravam, de certa forma, a sobrevivência humana ao desenvolverem os mais diversos processos de decomposição, como, por exemplo, o mofo, que era muito comum acontecer nos hospitais, os altos índices de febre, mortalidade, e a galera não parava para lavar as mãos, gente, imaginem só, tá? Ainda no século XIX, um médico chamado Ignaz Semmelweis, algo mais ou menos assim o nome dele, defendia ardorosamente a tese de que os médicos deveriam lavar as mãos e higienizá-las com uma solução de água misturada com cloro. E mesmo ele tendo feito o experimento, tendo conseguido diminuir substancialmente o número de mortes, principalmente de mulheres em trabalho de parto que iam para os hospitais, ele não conseguiu convencer a comunidade acadêmica da época de que existia uma relação enorme entre higienização e preservação da vida das pessoas. Detalhe, lembrando, há séculos já existia o conhecimento a respeito do universo das bactérias, dos universos unicelulares, né? Esse universo invisível ao olho nu, e mesmo assim a galera não conseguia fazer uma associação de uma coisa com a outra. Lembrando que a microbiologia só vem a ser desenvolvida bem depois na França com Louis Pasteur, né? Que há várias histórias que contam que quando ele descobriu as bactérias, ele saía com uma lupa, observando tudo que serviam a ele, inclusive, para ver a quantidade de micro-organismos que existiam ali e decidir se valia a pena consumir aquele alimento ou não, né? Mas até todo esse conhecimento desenvolvido ao longo de séculos ser associado à necessidade de higienização para a preservação da vida do ser humano, nossa, foi muita estrada percorrida, foi muita gente que morreu porque o pessoal simplesmente não conseguia fazer associação de uma coisa com a outra, tá? Então, o que é interessante? Vocês podem
podem levar essa reflexão para elaborar um contexto histórico-cultural bem interessante, ou até mesmo científico, tá? Fazendo uma ponte com a importância da microbiologia hoje, com a importância das descobertas da medicina hoje, e tudo isso associado, não esquecendo as palavras-chave do tema, que tem a ver com higienização e sanitização. Como essas ações tão simples podem preservar tanto a vida do ser humano, e por que ainda existem tantas mortes mundo afora provocadas por falta de higiene, por falta de medidas de sanitarismo, por falta de medidas básicas, simples, que toda e qualquer pessoa pode começar a colocar em prática dentro de sua própria casa, tá? E o que a gente poderia pensar em leis em relação a isso? Bom, nós temos o Ministério da Saúde, né? Estamos vivendo historicamente, com certeza os livros de história, assim como abordam hoje as pandemias ocorridas ao longo da história, como a da peste negra na Idade Média, como aconteceu com a chamada gripe espanhola, né, a pandemia de 1918 a 1920, que já pegou o mundo arrasado pela Primeira Guerra Mundial, matou uma quantidade enorme de pessoas, né, de 40 a pessoas que levantam a dados, né, que estimam a morte entre 40 a 100 milhões de pessoas há um século, exatamente um século, 1920. Hoje estamos vivendo a pandemia do coronavírus, que certamente vai estar nos livros de história bem em breve. E aí nós podemos pensar, fazer essa ponte aí, essa reflexão histórica a respeito dos avanços da ciência, das descobertas, seja por acaso, como aconteceu com o polidor de lentes lá na Holanda, seja por pesquisas realmente levadas a sério cientificamente, ou descobertas que, apesar de lógicas, que apesar de trazerem resultados bem interessantes, como foi o caso do médico Ignaz Semmelweis, que defendia ardorosamente que as pessoas deveriam lavar as mãos, como isso modificou a história do mundo e como essas medidas devem ser levadas a sério, inclusive no contexto legal. A gente poderia fazer uma ponte. Há necessidade de se modificar. Lembra que eu comentei no vídeo anterior que as leis estão subordinadas àquilo que acontece num determinado momento histórico, numa determinada cultura, tá? Com um determinado grupo, com determinados grupos de pessoas. Então, por exemplo, a gente poderia refletir a respeito da necessidade de alteração ou de maior divulgação de aspectos legais em relação à preservação da vida do ser humano, em relação à necessidade de medidas de higiene e sanitização serem mais amplamente divulgadas, exigidas, cobradas para a população civil e também para os órgãos públicos que devem, de certa forma, garantir isso em nível mais amplo, por exemplo, com as medidas de sanitarismo na sociedade. A gente sabe, por exemplo, que a partir do momento histórico, vocês podem abordar isso de maneira com muito mais propriedade do que eu, inclusive, que estão revisando todas as áreas de conhecimento. Do ponto de vista histórico, a gente sabe, por exemplo, que o aumento da expectativa do ser humano está diretamente associada à organização, né, a urbanização de maneira organizada, levando em consideração as medidas sanitárias. Então, a criação de banheiros, de redes de esgotos, tá? Toda uma estruturação de ambiente urbano, levando em consideração essas questões, fez com que o ser humano vivesse mais, passasse a viver mais, tá? E o curioso, sabe o que aconteceu com o médico Ignaz Semmelweis? Ele morreu aos 47 anos de idade, com um pequeno corte na mão, que por não ter recebido a higienização que ele tanto pregava, desenvolveu uma infecção enorme e ele acabou morrendo de gangrena uma semana depois, internado no manicômio. Exatamente. A comunidade acadêmica da época, isso nós não estamos falando de Idade Média, nós estamos falando do século XIX, internou como louco o médico que dizia que era necessário que médicos lavassem as mãos antes de atender os pacientes, e mesmo ele tendo pregado isso, repito, e tendo diminuído substancialmente a quantidade de mortes nos hospitais, especialmente de mulheres. As mulheres iam parir e era muito comum que o médico saísse de uma sala do necrotério em que ele estava dissecando um cadáver, saísse com aquelas mãos sujas de sangue, com pedaços de órgão na mão, não limpava nem nada, ia lá e colocava a mão na mulher que estava em trabalho de parto, nas partes íntimas das mulheres que estavam em trabalho de parto. Pouco tempo depois, as mulheres desenvolviam uma febre enorme e morriam em larga escala. Era muito mais fácil uma pessoa sobreviver se ela não fosse para o hospital do que se ela fosse internada no hospital. Os hospitais eram conhecidos pela enorme sujeira, o mau cheiro, enfim,
Há quem diga, inclusive, que os catadores de insetos ganhavam mais do que os médicos na época, porque a quantidade de insetos, de carrapatos e outros mais que nos hospitais era uma coisa absurda. Isso, gente, no século XIX. E detalhe, conhecimento sobre os micro-organismos já existiam há séculos, mas não havia a ligação entre os dois pontos. E nós não estamos falando de uma comunidade leiga, nós estamos falando da comunidade científica, das faculdades de medicina, que deixavam, por exemplo, as camas e o chão dos hospitais com sangue lá, com vômito que ia apodrecer. Era uma coisa horrível, era um nojo, tá? E aí vamos perceber o seguinte, quantidade de mortes enormes. Passaram a higienizar, passaram a considerar que as medidas de higienização finalmente começaram a fazer uma relação interessante entre os micro-organismos, vírus e bactérias, a necessidade de eliminá-los com higiene e a quantidade de mortes caiu vertiginosamente, tá? Vocês podem levar essa reflexão do ponto de vista histórico-cultural, ficou bem nojento o vídeo hoje, né? Nossa Senhora! O vídeo, a reflexão da semana leva a gente a pensar nisso, vocês não precisam levar seu vocabulário todo sujo pro texto não, tá? Mas a reflexão é interessante, tá? E um ponto central do nosso tema da semana é como higiene e sanitização podem salvar vidas. Sabe uma outra referência interessante que nós podemos fazer e do que acontece hoje, inclusive, é na África. A gente ouve falar muito, por exemplo, da quantidade enorme de pessoas que morrem na África todos os dias. E vocês sabiam que não é só de fome. Muitas pessoas morrem de fome e muitas outras morrem de infecções causadas por falta de higiene. Quase que não existe banheiro, quase que não existe rede de esgoto, que não existe medidas sanitárias nos ambientes mais pobres, nas regiões mais pobres do continente africano. E isso faz com que as pessoas morram em larga escala, tanto pela fome quanto pela sujeira. Bill Gates, inclusive, eu li uma matéria recentemente que ele tem patrocinado, as empresas de Bill Gates têm patrocinado uma ONG, se não me engano, lá na África, e que tem como objetivo principal a construção de banheiros e redes de esgoto em algumas regiões, e que isso por si só tem conseguido diminuir muito a quantidade de mortes daquelas pessoas naquela realidade tão sofrida lá da África. Então vocês também podem usar isso como exemplo, tá? Então vejam, nós temos exemplos do passado e do presente em locais diferentes que nós podemos construir no texto uma abordagem comparativa, tá? Tanto uma abordagem comparativa em termos científicos do passado e do presente, fazendo uma alusão histórico-cultural, tanto fazer também uma abordagem com um paralelo comparativo do que acontece em relação, hoje, no século XXI, os lugares onde ainda existe uma carícia muito grande nos ambientes em relação às questões de banheiro, de medidas de sanitização e higiene básica, tá? Por exemplo, o pessoal mal tem calçado para calçar. Então, muitas crianças, por andarem descalças o tempo inteiro, ferem os pezinhos e ali desenvolvem infecções, as crianças acabam morrendo disso. Isso hoje ainda continua acontecendo, tá? E como nós podemos, por exemplo, em relação à nossa realidade, porque a realidade lá de fora a gente não vai usar como foco do texto, mas como uma forma de apoiar a argumentação, tá? Podemos trazer para a realidade de hoje, abordando aquilo que a proposta nos traz como desafio para a semana. Tá? Os avanços da ciência, os avanços da descoberta científica para a preservação do ser humano, levando em consideração da vida do ser humano, levando em consideração as ações de higiene e sanitização, que têm sido tão divulgadas agora devido à pandemia do coronavírus, tá bom? Espero que a reflexão tenha sido interessante para vocês. Você pensa que o vídeo ficou meio nojinho, né? Mas vale a pena a gente pensar que nem tudo que a gente consegue, que a gente não consegue ver é inofensivo, e tá aí o coronavírus como exemplo. A gente não consegue ver o vírus, mas sabe que ele é capaz de provocar catástrofes, como tem acontecido no mundo fora, né? E estamos esperando as suas reflexões, o material de apoio, vocês podem conferir no nosso módulo e também na nossa sala virtual, tá bom? Aguardamos vocês, aguardamos os textos de vocês, bons estudos, e lembrem, projeto argumentar o seu cérebro na ponta do lápis.